O megafone de hoje, através do Diálogos com a Bola, conversa com o apresentador do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ele fala sobre os seus lançamentos e as novidades que vêm por aí. No quadro Rogéries Gourmet, aquela receita muito especial. E ainda, você confere a nossa seleção de clipes musicais. A partir de agora, você tem um encontro com a cultura do futebol. Passamos a apresentar Diálogos com a Bola. Copa do Mundo. Olá, meus amigos da Rede Estilo de Jogo de Rádio, estamos chegando com o nosso Diálogos com a Bola na Copa do Mundo. Já começamos a falar de Copa do Mundo, que é o assunto que vai predominar até o final do ano que vem, e a Rede Estilo de Jogo de Rádio sempre falando de cultura e de futebol, e a Copa do Mundo sempre foi um dos nossos principais assuntos. Hoje nós estamos com um convidado que é apaixonado por Copa do Mundo, apaixonado por rádio. Vai ser um papo legal, um papo gostoso. É o Thiago Uberreich. Além de jornalista e escritor, ele escreveu 2 livros de futebol sobre Copa do Mundo, 1970, o Brasil é Tri, Biografia das Copas, que fala muito de rádio. Ele está preparando mais 2 livros, um de 58 e outro de 62. Thiago, antes de mais nada, muito obrigado por estar atendendo a gente. Foi difícil para você, eu sei qual é difícil o dia a dia da gente conseguir um tempo para a gente bater um papo. Antes de mais nada, obrigado. E me conta um pouco a respeito desse teu trabalho envolvendo Copa do Mundo. Você já trabalhou com rádio, fazendo histórias da Copa do Mundo do rádio, e aí surgiu o primeiro livro, né? A Biografia das Copas, 1970, o Brasil é Tri, e tem coisas mais chegando aí. É isso, Luiz, olha, muito obrigado a você pelo o convite de estar aqui, aos ouvintes, aos espectadores, né? Hoje o rádio também tem imagem, assim como a Jovem Pan, né? A gente já fala para todas as plataformas, para o som, para a imagem, isso é muito legal. Eu agradeço demais a vocês pela atenção comigo e claro, sempre que é para falar sobre futebol e Copa do Mundo, eu estou sempre à disposição de vocês. Essa história da paixão pela Copa começa quando a gente é garoto, né? Que Exatamente. Gosta muito de futebol. E aí, quando eu tinha lá os meus 13 anos, já faz um tempinho, tô falando de 1990, na época da Copa de 90, que não foi uma Copa tão legal assim, pelo menos por ponto de vista da seleção brasileira, né? Mas naquela época eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo, era um período que não tinha ainda internet, não tinha TV a cabo. E aí eu comecei a ler muita coisa sobre Copa, colecionar material sobre Copa do Mundo. O meu sonho, eu sempre falo para as pessoas, né, era fazer jornalismo para ser jornalista esportivo, mas eu comecei a trabalhar numa rádio, que não foi a Jovem Pan, foi a Rádio Dourado, a rádio do Jornal Estado de São Paulo, que não tinha transmissão de futebol. Então eu fui indo para outros caminhos, eu fui muito para a política, para a economia, só que eu nunca deixei de lado essa paixão pelo futebol e pelas Copas do Mundo. E em todas as emissoras que eu trabalhei, como a Eldorado e agora a Jovem Pan, essas emissoras sempre me deram muito espaço para fazer esse trabalho de resgate da história das Copas do Mundo, né? E esses 2 livros vieram como consequência. Em 2018, antes da Copa disputada na Rússia, eu lancei o Biografia das Copas, que conta um pouco de cada uma das Copas do Mundo, de 30 a 2014, né? Porque o livro ainda não foi atualizado. Espero, quem sabe, ano que vem atualizar esse livro já com o capítulo de 2018. E aí veio a minha paixão, que sempre foi a seleção de 70. O meu sonho antigo ainda, na época de moleque, era escrever um livro sobre a Copa de 70. E o Biografia das Copas mais ou menos furou essa fila. E aí, no ano passado, quando o Tri completou 50 anos, eu consegui finalmente lançar esse livro. E assim, você fazer um livro é uma coisa um pouco insana, né? Porque é um trabalho hercúleo, é um trabalho de pesquisa, e a gente tem o dia a dia na Jovem Pan, que já é um dia a dia muito corrido, né? Mas mesmo assim, e de lá para cá, desde que o livro foi lançado, eu assumi o desafio que a própria editora, que é a Letras do Pensamento, me propôs, para a gente fazer uma trilogia, né? A trilogia do Tri. Então nós temos já o livro de 70, que foi lançado,
Aí tem os outros 2 livros que eu espero que fiquem prontos já no que vem. O livro de 58, especificamente, contando o primeiro título da seleção, e o livro de 62, contando o bicampeonato. Aliás, para fechar aqui essa minha primeira resposta, em 2022 nós teremos algumas efemérides de Copa do Mundo, né? Sem falar que nós temos uma nova edição de Copa do Mundo, que é a Copa no Catar. São 60 anos do bicampeonato e 20 anos do pentacampeonato, veja só. Então vai ser um ano muito legal e um ano de falar muito sobre Copa do Mundo, né? E uma Copa diferente também, já que vai ser no mês de entre novembro e dezembro. Se eu não estou enganado com o calendário, um calendário totalmente diferente. E até vai ser, vamos colocar assim, mais legal, porque a gente vai estar no calor, né? Porque geralmente a Copa do Mundo é no frio, você debaixo das cobertas, você encontra com os amigos para fazer um churrasco, quer ficar ali perto da churrasqueira. Tiago, você falou da tua paixão pelas Copas do Mundo. Evidentemente que as Copas do Mundo mudou demais, né? Ao longo do tempo. Eu tenho uma preocupação, que eu também sou apaixonado por Copa do Mundo, que a Copa do Mundo perca esse encanto. Você acha que pode acontecer da seleção da Copa do Mundo perder esse encanto, deixar de ser o que ela é, que é o grande momento, a coqueluche do futebol? Você acredita que pode existir isso? Olha, Luiz, eu vou discordar um pouquinho de você, porque eu tô um pouco bravo que a Copa do Mundo vai ser no fim do ano, né? Eu sou meio tradicionalista para isso, até eu brinco muito com meu pai, né? O meu pai, graças a Deus, está vivo, tem 81 anos, e ele sempre foi o meu grande influenciador, né, de gostar de futebol. Ele sempre me contava as histórias. Meu pai nasceu em 1940, então ele me conta as histórias da Copa de 50 e, claro, as histórias da Copa de 70, de 58, né? Então a gente até brinca, olha, hoje aqui em São Paulo tá tão frio que parece frio de Copa, né? Então eu acho que Copa do Mundo, quando não tá frio, né? Mas enfim, vai ser interessante, vai ser uma Copa depois da eleição, que as pessoas aparentemente, espero, estejam um pouco mais tranquilas com toda essa ebulição política que o Brasil está vivendo, né? Mas eu concordo com você que eu temo que a Copa esteja perdendo um pouco do interesse, mas eu acho que antes de se perder o interesse pela Copa, há um desinteresse pela seleção brasileira. Isso é muito triste, né? Isso vem desde do 7-1, porque você vê, o Brasil perdeu a Copa de 2014 com o 7-1, naquela partida vergonhosa, né? Para mim, é a maior desonra da história do futebol brasileiro, é aquela derrota, né? Aí ninguém fala nada, aí vem 2018, o Brasil perde mais uma Copa e fica por isso mesmo, né? Hoje, infelizmente, um garoto, eu me comparo muito, hoje um garoto de 13 anos, como eu tinha lá em 1990, quando eu comecei a gostar de Copa do Mundo. Um garoto de 13 anos talvez tenha mais interesse em assistir o Messi, assistir o Neymar jogando no PSG, assistir a Champions, né? Mas o fato é o seguinte, a Copa do Mundo ainda muda a nossa rotina. Em 2018 mudou a nossa rotina, a gente quis acompanhar a Copa do Mundo, todo mundo vendo, aquelas pessoas também que nem gostam muito de futebol vão para frente da televisão ver a Copa. Eu acho que assim, o clima de Copa sempre vai existir, mas eu acredito que há uma questão que se perde um pouco o interesse. E eu acho que a FIFA também está acabando com a Copa. Depois dessa Copa de 2022, a gente vai ter a Copa de 2026, que vai ser aquela Copa maluca, né, com não sei quantas seleções, pode ser em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Eu acho que isso desfigura um pouco a Copa do Mundo, infelizmente. Isso tudo a gente sabe por quê, sempre para arrecadar mais e mais e mais. É verdade. Terrível. O futebol, de um modo geral, está perdendo o encanto. Não é que a gente somos puritanos, queremos que os jogadores sejam amadores, mas o interesse comercial do futebol está sempre sobreposto, ultimamente, né, já há muitos anos, né, ultimamente, ao interesse do futebol. Tiago, você se apaixonou pela Copa do Mundo e também se apaixonou por rádio. No seu livro, a Biografia das Copas, você tem uma apanhada ali com capas de jornal que anuncia as transmissões esportivas. Aí tem transmissão de 70, 78, 74. Fala para mim, o rádio ainda tem essa marca, né? Apesar de a gente estar falando no rádio, com imagem, o rádio ainda continua sendo forte dentro de uma Copa do Mundo. Até por causa dos debates, apesar da televisão a cabo. Ou eu estou sendo muito romântico? Não, eu concordo com você e o que eu gosto de dizer é o seguinte, né? A Copa do Mundo não é um torneio isolado, né? A Copa do Mundo é ao mesmo tempo o futebol, a história de um país, a história de uma seleção, a história de um momento político que um determinado país está vivendo, né?
eu cito aqui a Itália, que recebeu a Copa de 34, é uma Copa muito marcada pelo fascismo, do Mussolini, só que também a evolução das Copas do Mundo é a evolução dos meios de comunicação. E as informações sobre as Copas do Mundo chegam pelos meios de comunicação. Então o rádio reinou por anos sozinho nas transmissões ao vivo. Eu cito aqui para o Brasil, a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil é a Copa de 1938, que foi disputada na França, que foi a primeira Copa que o Brasil fez uma boa campanha. O Brasil ficou em terceiro lugar, era a seleção que tinha o Leônidas da Silva. Então, para você ver, pesquisando os jornais de época, aquela Copa já teve gente passando mal por causa dos jogos, teve infelizmente gente que morreu quando o Brasil perdeu para a Itália na semifinal. Então o rádio é o veículo que mais se aproxima da imaginação do ouvinte, né? Aí depois nós tivemos a Copa de 50, 54, 58, 62, o bicampeonato do Brasil, 58 e 62, a transmissão imediata foi pelo rádio, né? As pessoas ouviam o rádio para saber o resultado dos jogos e acompanhar as partidas, né? E só em 70 veio já a televisão, só que é interessante, tem um número muito legal. Em 70 eram 90 milhões de pessoas, né? Tanto é que a música do Miguel Gustavo fala lá, 90 milhões em ação. Só que em 1970 eram apenas 4 milhões de aparelhos de televisão. Então você imagina, a maioria da população do Brasil em 70 ainda acompanhou a Copa pelo rádio, né? Então eu acho que assim, claro que hoje o poder da imagem é muito forte. Hoje as pessoas vão obviamente acompanhar um jogo de Copa do Mundo pela televisão por causa da imagem. Muita gente ainda tem aquele hábito de abaixar o som da televisão e acompanhar a transmissão pelo rádio. Mas é o que você fala, o debate que o rádio proporciona ainda é um debate muito próximo das pessoas, né? Então isso daí é muito legal. E só pra gente fechar, falando um pouco de história, pouca gente se lembra que a Jovem Pan não transmitiu a Copa de 2002. A gente estava falando, né? O pentacampeonato vai completar 20 anos. Por quê? Porque o seu Tuta, o dono da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, ele falou, olha, para você comprar o direito de transmissão dessa Copa é muito caro. E como a Copa vai ser basicamente com jogos de madrugada, quem está em casa, quem vai acompanhar essa Copa, vai acompanhar obviamente pela televisão. Então o que ele fez? Ele investiu numa grande equipe de comentaristas para o pós-jogo. Então as pessoas viam os jogos pela televisão e depois iam lá na Jovem Pan para ouvir os debates, ouvir o Leão, ouvir o Luxemburgo, ouvi todos os treinadores que foram contratados na época para fazer comentários, né? Então eu acho que o rádio continua sendo muito presente e vai estar presente na Copa de 2022 também, Luiz. Tiago, o futebol é feito de polêmica e você já levantou uma polêmica na preparação do livro de 1962, você até publicou nas suas redes sociais, que existe aquela polêmica que o Vicente Fiola seria o treinador da seleção brasileira de 62, só que ele não foi porque ele estava doente. Você levantando o jornal O Globo, os exemplares da época de 62, você descobriu que não. Aimoré Moreira realmente seria o treinador da seleção brasileira, Fiola seria apenas o coordenador técnico. É isso, né? É engraçado porque nesses trabalhos que eu faço sobre a Copa, é muito legal você resgatar histórias que ficam perdidas no tempo, né? Vão se repetindo, né? Aquele texto primeiro vai se repetindo, né? Então, aí alguém falou, olha, o técnico de 62 seria o Feola, que foi o técnico de 58, só que não foi porque ele ficou doente. E é engraçado, porque eu comecei a fazer a pesquisa nos jornais, e aí alguma coisa estava errada, porque eu via a lista dos jogos da seleção brasileira e o respectivo técnico. O Aimoré Moreira começa a aparecer como técnico da seleção no ano de 61 já, né? Aí eu falei, alguma coisa tá errada aqui, porque o Feola ficou doente, porque tem até imagens do Feola no hospital durante a Copa do Mundo, então a gente pensa e acha, olha, o Feola seria o técnico, mas o Aimoré acabou substituindo porque o Feola ficou doente. Não foi bem assim. Essa história foi muito repetida e até hoje repetida a exaustão. Então o que aconteceu oficialmente? No fim de 1960, que é uma informação que eu não sabia, inclusive comentando com os amigos lá da Jovem Pan, o Flávio Prado, o próprio Mauro Betting, eles também não se lembravam disso. O Feola,
resolveu aceitar um convite para treinar o Boca Juniors da Argentina. Isso em 1960. E aí ele foi. E aí o que aconteceu? Isso foi no fim de 1960. Então a CBD, que é a atual CBF, falou: olha, já que o Feola vai comandar um time, vai sair do Brasil, a gente precisa resolver logo quem que vai ser o treinador da seleção. E aí o que aconteceu? Em fevereiro, março de 1961, o Aimoré Moreira foi anunciado, né? E é engraçado porque essa pesquisa nos jornais é muito legal, porque você vai na data, né? Então, praticamente todos os jornais da época, o Estadão, a Folha, o Globo, o Jornal dos Esportes, eles dão praticamente a mesma informação, que o Aimoré foi escolhido técnico da seleção e já dizendo que ele seria o técnico da seleção em 1962. E aí o que acontece? O Feola fica só 8 meses no Boca, ele não se dá bem, ele diz que não teve o espaço que ele esperava para trabalhar, e aí o Feola volta no fim de 1961, aí a CBD fala: ué, o que a gente vai fazer com o Feola? A gente vai tirar o Aimoré? Aí o Feola vem como um auxiliar técnico ou como um coordenador técnico, eu vi os dois termos, né, nos jornais de época, e aí o que acontece? Os dois iriam para a seleção de 1962, o Aimoré como técnico e o Feola como uma espécie de auxiliar ou supervisor. Só que no período de preparação, aí sim o Feola fica doente, né? E aí o Feola não embarca com a seleção brasileira. Ele fica internado, inclusive, aqui no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista. Então são essas histórias muito legais que vão aparecendo, que vão sendo resgatadas e fazem justiça, né? Porque o Aimoré é sempre um injustiçado. Se não fosse a doença do Feola, ele não seria o técnico da seleção. Isso não é verdade. Isso é muito curioso. E uma outra coisa que se repete muito, ainda falando do Aimoré, é que o time de 58 era exatamente o time de 62, e não é bem assim, né, Thiago? Era um time meio diferente, né? É verdade. É engraçado, Luiz, para essa minha pesquisa para o livro de 1962, por mais que eu já tenha visto e revisto várias vezes os jogos do Brasil em 62, por mais que eu já tenha lido muito sobre essa Copa, essa pesquisa me surpreendeu, porque por mais que dos 11 jogadores que tiveram naquela final de 58, 8 estavam na final de 62. Claro, é a base, a seleção era a base, só que a seleção de 62 era uma seleção muito diferente da seleção de 58. Era uma seleção mais envelhecida, foi uma seleção que compensou na raça a falta de técnica, a técnica que muitas vezes se perdeu, porque os jogadores eram mais velhos. E eu digo o seguinte, o Brasil por muito pouco, naquela Copa de 62, por muito pouco o Brasil não ficou de fora e foi eliminado na primeira fase. O jogo contra a Espanha, que é o terceiro jogo da seleção, foi um ressurgimento, né? Até os 30 e tantos do segundo tempo daquele jogo, o Brasil estava perdendo por 1-0. Aí vem o Amarildo, que substituiu o Pelé, que se machucou no segundo jogo. O Amarildo faz os 2 gols. O Garrincha começa a jogar por ele e pelo Pelé. A Copa que o Garrincha faz em 62 é uma Copa completamente diferente da de 58. O Garrincha joga 3 vezes mais em 62, fazendo gols de pé esquerdo, gols de cabeça. E isso daí é muito legal, você fazer essa avaliação e tentar dissociar um pouco a seleção de 58 e de 62. A seleção de 62 não é uma mera extensão da seleção de 1958. O título de 62 é um título de muita raça, de muita bravura, de muita luta daqueles jogadores que muitos não estavam enfrentando ou passando por uma fase boa. O próprio Didi, às vezes você revê uns jogos de 1962, o Didi não joga bem, erra passes, muito acanhado. A gente até estranha, né? Porque a gente lê muito sobre o desempenho dele, né? Mas é engraçado que é uma seleção que se supera com todas as dificuldades. Isso é muito legal citar aqui para os ouvintes e os espectadores. Thiago, me fale sobre Pelé. A gente não pode falar de Copa do Mundo e não falar de Pelé. Me fala o que você pensa a respeito do Pelé dentro das Copas do Mundo. Existe até aquela história que ele não dava muito certo em Copa do Mundo, em 62, 66, quase ele não foi para 70, porque estava amargurado, vamos colocar assim. Como você vê a história do Pelé nas Copas do Mundo? Pasme, né? O Pelé achava que não levava sorte, né, nas Copas do Mundo. Porque em 58, aliás, no meu livro eu conto essa história, se o Pelé estivesse em condições físicas, porque o Pelé se machucou num amistoso contra o Corinthians aqui no Pacaembu,
Mas se ele estivesse bem fisicamente, ele iria estrear logo contra a Áustria, na estreia do Brasil mesmo, ele já ia jogar, né? Só que ele estava machucado, aí não jogou o primeiro, não jogou o segundo jogo, ele jogou o terceiro jogo, que é o jogo que o Garrincha e que o Pelé entram em campo e fazem aquelas diabruras contra a União Soviética, né? Aí depois, em 62, o Pelé se machuca no segundo jogo, depois em 66 ele é caçado em campo, e aí ele chega a cogitar, não vou jogar a Copa de 70, né? Eu não levo sorte. Só que a Copa de 70, ele pegou para se redimir e para ser coroado realmente, né? E não tem como você falar sobre a seleção de 70 sem citar o que foi o Pelé. Para mim, o Pelé é a expressão máxima do futebol brasileiro, tanto é que nesse documentário recente da Netflix, né, tem até muito a história, bom, né? Muito bom, que tem até a história que o Brasil, depois que perde a Copa de 50, depois perdeu a Copa de 54, tem um complexo de vira-latas. O Pelé é aquele jogador que tira o Brasil desta sina de não ganhar a Copa do Mundo. Não estou falando que ele ganhou as Copas sozinho, não é isso. Mas ele, imagina, com 17 anos, ele fazia o que fez numa Copa do Mundo. E depois, lá no auge, com 29 anos, fazer o que fez em 1970, né? Então, para mim, o Pelé é a expressão máxima. O Brasil tem 3 títulos mundiais, os 3 primeiros, graças a ele, tanto é que o Brasil só vai ganhar uma Copa 24 anos depois. Então, o Pelé, para mim, assim como o futebol, são os maiores embaixadores do Brasil, né? O Brasil passa a ser conhecido por causa do futebol, e o surgimento do Pelé marca esse fim do complexo de vira-lata e marca a projeção do Brasil pro exterior a partir do futebol. Isso é muito interessante. Tiago, vamos lá então. O ano que vem você deve lançar 2 livros, 1958 e 1962. Já está acertado com a editora? Olha, o negócio é o seguinte, eu queria ainda muito fazer um lançamento do 1970 O Brasil é Tri, que infelizmente eu não lancei fisicamente, né, por causa da pandemia, mas quem tiver interessado é só dar um Google aí, e você consegue achar na Amazon, consegue achar nas principais livrarias virtuais. E a minha ideia é assim, eu quero deixar os 2 livros prontos, aliás, os 2 livros, o texto dos 2 livros já está pronto, eu estou agora na fase de prospectar as imagens, né, quase todas as imagens foram cedidas gentilmente para mim pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, que são as imagens do jornal Última Hora. E aí eu quero entregar para a editora, que é a Letras do Pensamento, os 2 livros prontos até novembro, dezembro. E aí eu aguardo a estratégia deles. Eu não sei se vale a pena lançar os 3 ao mesmo tempo, claro, contando com o relançamento do 1970, ou se vale a pena lançar só o de 62 no meio do ano para marcar os 60 anos da conquista, e talvez lançar o de 58 no fim do ano, né, aproveitando o clima de Copa. Eu queria lançar os 3 de uma vez, como se fosse a trilogia, né, a trilogia do Tri, né? Mas eu acho uma caixa, né, a editora. Uma caixa, podia ser uma coisa assim, né? A gente está pensando muito, né, nessa possibilidade. Mas antes de tudo, né, Luiz, a gente tem que esperar acabar essa pandemia. Não acabou ainda. E ter a confiança, né, de fazer um lançamento físico, né, de receber as pessoas sem nenhum medo, de receber as pessoas, de cumprimentar as pessoas, porque é muito legal. Em 2018 eu consegui fazer o lançamento e é muito legal que as pessoas vêm, tem muita gente que te ouve na Jovem Pan, muita gente que acompanha o trabalho, que quer lá estar perto, né, para acompanhar o lançamento, mas eu acho que eu só vou. Eu queria já te dar essa resposta, mas eu só vou saber isso lá no fim do ano, no começo do ano que vem. Mas que certamente esses livros vão ser lançados ao longo de 2022. Aí vão ser, sim, eu espero que com esses 2 livros eu dê uma contribuição para a memória do futebol brasileiro, né? Como eu fiz aí com o livro de 1970. Tenho certeza disso, Tiago. Falamos com o Tiago Uberreich, Jovem Pan. Eu lembro dele na Eldorado, eu sou um pouco velho, eu me lembro dele na Eldorado. E ele bateu esse papo com a gente aqui no nosso Diálogos com a Bola na Copa do Mundo. Esse é nosso intuito, viu, Tiago? A Rede Estilo de Jogo de Rádio, nosso intuito é levar a cultura do futebol. Eu costumo falar com o Rodrigo, a gente conversar e falar, a gente não adianta fazer o futebol do dia a dia, que a gente, no linguajar jornalístico, nós vamos tomar pau. Então a gente vai falar da cultura do futebol, trazer pessoas interessantes como você, gente que está trabalhando pela memória do futebol, e eu quero te agradecer.
porque você está trabalhando em memória do futebol. E eu acredito muito que é a memória do futebol que vai fazer com que ele permaneça muito e muitos anos vivo ainda. A gente já começa a ficar preocupado com o futuro do futebol brasileiro. E se não tiver memória, aí a coisa pode acontecer muito antes do que a gente está imaginando. Então, muito obrigado pela entrevista e pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Luiz, você pela sua atenção, pela sua gentileza. Eu sei que tem gente só nos ouvindo, né? Mas eu queria rapidamente mostrar para você aqui a réplica da minha taça Jules Rimet, que é a taça que o Brasil conquistou em definitivo em 1970, né? Essa é uma réplica perfeita e é uma taça que, infelizmente, foi roubada em 1983 na sede lá da CBF, né? E, pasmem, a original estava exposta e a cópia estava no cofre, né? E aqui a capa do livro 1970, o Brasil é Tri, né? Isso. E eu te agradeço pela sua atenção, pela sua gentileza e estou sempre à disposição. Assim que futuramente a gente tiver informação sobre os livros aí de 58 e 62, a gente volta aqui para conversar com os seus ouvintes e com os seus espectadores e agradecendo sempre por esse espaço, viu? Um abração e sucesso para vocês aí. Amém, obrigado. Se Deus quiser, ano que vem nós vamos se encontrar nos 2 lançamentos. Eu torço para que seja... Eu gosto de divulgar livro, então que seja assim, sai um, depois sai o outro, para a gente ter mais chance de bater papo. E de repente a editora lançar uma caixa, né, do tricampeonato, seria muito bacana. Tiago, mais uma vez, muito obrigado, sucesso lá na Jovem Pan, sucesso com os livros e obrigado pelo esse trabalho tão bonito que você faz em memória do futebol. Obrigado você, um abração, tudo de bom. Portanto, falamos mais um pouco a respeito da história do futebol de Copa do Mundo aqui no nosso Diálogos com a Bola na Copa do Mundo. Olá pessoal, olha aí que maravilha, hoje ensinando para vocês a receita de uma farofinha com banana com casca. Olha aí, já estamos aqui fritando a nossa calabresa com bacon. Escuta o cheiro dessa delícia de calabresa com bacon. Então vou ensinar para vocês hoje essa maravilhosa farofinha de banana com casca. Olha aí, está chegando as festanças aí, né? Então vamos lá, vou fazer o preparo aqui para vocês com muito carinho, com muito amor, salteando aqui, ó, estamos salteando aqui já a calabresa com bacon, né? Eu escuto o cheiro disso aqui, Sérgio, meu amigo aqui, ó, da Rádio Sertão Sucesso. Estamos aqui junto com essa parceria, né, Sérgio? Vamos lá, olha aí, ó, salteando aqui, aí fritando, chegando ao ponto. E agora eu vou explicar para vocês todos como que vamos fazer essa farofinha, banana com bacon. Olha, os pimentões coloridos, tudo picadinho. Vamos agregar sabor, amor, cores, né? As receitas da Rogéries Gourmet, o quadro Rogéries Gourmet, essa grande novidade para vocês. Sempre com muitas cores, muitos sabores. Cebolinha roxa aqui, ó. Vou cortar essa cebolinha roxa, todos em cubinhos, né? Depois a banana já vai agregado com casca, né? Olha aí o salzinho ali, nossa alcaparrazinha separada ali junto, que eu vou mostrando para vocês aqui, olha aí. Cebolinha roxa com os pimentões amarelos, pimentões vermelhos, pimentões verdes. Agora eu vou agregar aqui também um cheiro verde, olha aí. Quantas cores, né? Azeitoninha picada. Olha que delícia que vai ficando a nossa farofa de banana com casca. Alho poró. Esses temperinhos é tudo a gosto, depende de cada um. Quem gosta, fica muito sabor. Rogéries Gourmet. Pessoal, olha aí, vamos dar uma mexidinha aqui, fritando, olha aí. O cheiro está sensacional, sensacional. Já pensou você com uma visita na sua casa preparando essa farofinha com banana com casca? A turma vai querer comer antes de ficar pronto, é coisa de louco. Vou agregar aqui também para vocês um tomatinho vermelho, tomatinho amarelo.
Olha aí, vamos mexendo aqui para não queimar também, né? Tá vendo que delícia que tá ficando a nossa receita? Acompanhando essa receitinha aí com um ovinho frito, com um arrozinho caseiro, um arrozinho também tingido no açafrão, que receita simples, né? É uma receita bem simples para vocês, mas que muito sabor agregado nela. Olha aí, vou colocar aqui o nosso tempero do chefe Ruggieri's Gourmet. São mais de 40 especiarias, tudo misturado. Imagina só como é que não fica o sabor dessa farofinha com banana com casca. E avisando aqui todos vocês que a Ruggieri's Gourmet também tem o quadro Ruggieri's Gourmet. Agora temos a nossa Rotisserie Ruggieri's Gourmet. Vendemos congelados, vendemos lasanhas de alho poró, lasanha de abobrinha, lasanhas de berinjela. Também temos os nossos salgados. Temos várias opções para vocês. 991 42 37 49 Rotisserie Ruggieri's Gourmet. E a Ruggieri's Gourmet também faz evento em sua residência. Temos a Ruggieri's Gourmet Eventos. 991 42 37 49. Consulte-nos. E voltando aqui, olha, eu vou agregar aqui para vocês a banana com casca. Bananinha com casca, que é muito nutritivo. Para quem não sabe, aonde está a nutrição maior da banana é na casca, né? Para quem está fazendo ciclismo, os atletas, corridas e tudo mais, olha aí, bananinha com casca, muita fibra, né? Olha só, vamos já quase finalizando a nossa receita. E voltando lá, pessoal, a Ruggieri's Gourmet também faz casamento, faz batizado, bodas, fazemos aniversário, comida de boteco, churrasco e tudo mais. Excelente trabalho com qualidade e seriedade. Pessoal, para voltar à nossa receita, aqui acrescentei também a farofinha. Farofinha já pronta. Olha aí que delícia. Agora eu vou dar mais uma mexidinha aqui. Agregar a nossa cenourinha ralada para ela ficar bem suculenta, tá vendo? Olha aí, cenourinha ralada naturalmente na hora, vai ficar bem suculenta. É bom sempre pôr a cenourinha para ela ficar com aquela farofinha molhada, entendeu, pessoal? E é um prazer estar aqui ensinando essa receita, o chefe Marcelo Ruggieri. Estamos no mercado já faz mais de 10 anos. Sou formado em técnico de gastronomia também, né? Então, muita técnica, muito conhecimento, muito estudo, muita sabedoria, muitas noites sem dormir. Mas eu adoro ensinar a nossa receita para nossos amigos, familiares, né? Todo mundo que tá aí na telinha assistindo aqui, olha isso. Vai escutando o cheiro dessa maravilhosa farofinha. Acompanha com peixe, acompanha com arrozinho, um ovinho, uma couvezinha picada. Meu Deus do céu, é espetacular o sabor dessa farofa. Serjão, vai se preparando aí. O Sérgio aqui, o nosso parceiro da Rádio Sertão, da Fé e Luz também, né? Da Rádio Fé e Luz, Sertão do Sucesso. Meu grande amigo Sérgio, que tá junto conosco nessa jornada, né? Vai se preparando aí, Serjão, para degustarmos essa maravilhosa farofa de banana com casca, bacon, cheiro verde, pimentões, alho poró, especiarias do chefe, azeitoninhas picadas. Olha que delícia. Vamos finalizar o nosso prato de hoje. Farofa de banana com casca, Ruggieri's Gourmet. É um prazer aqui poder passar a nossa experiência, o nosso conhecimento para vocês todos aí. E aí, chegando agora as festas, né? Chegando logo mais Natal, Ano Novo. Já pensou você apresentar uma farofinha dessa para seus convidados?
vai fazer a diferença, viu? Estou sempre à disposição também para o que fizer necessário. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. 991 42 37 49. Tiro qualquer que seja sua dúvida. Sempre o prazer em ajudar o próximo. Ruggieri's Gourmet Rostisserie. Ruggieri's Gourmet, festa e eventos em sua residência. Atendemos Campinas e regiões. Olha aí. Consulte-nos. E agora vamos finalizar a nossa farofinha com banana. Vamos lá, continuar a montagem do nosso prato para o Sérgio degustar. Sérgio, venha conosco aqui. Essa janela já abriu milhares de vezes no dispositivo de todos os que assistem o clipe musical Deus Está Aqui, de Tony Cian de Lima. O clipe começa com a de Lima abrindo a janela e revelando uma paisagem paradisíaca. E é graças a essa inspiração e o sucesso da música Deus Está Aqui que Tony Cian compôs mais um sucesso gospel. O compositor, com sua esposa de Lima, lançam agora em rede nacional a música Vida Nova, produzida por um dos papas da música no Brasil, Carlinhos Cocó, tendo trabalhado praticamente com todos os artistas brasileiros em destaque. Sempre essa nota. Deixaram aqui para você dar uma olhada. Vamos passar. Muito feliz de fazer esse arranjo, esse trabalho para esses meninos, esse casal lindo que eu amo muito e respeito demais. E o clipe musical foi gravado em uma capela de estilo suíço, cheia de afrescos, pinturas e estátuas com aquela característica do século XIX. A simplicidade de Tony Cian de Lima contrasta com a história dos imigrantes, cujo suor foi derramado no levantamento da capela. O mais legal de tudo é justamente o conjunto, a parceria que os dois têm na vida particular, que é a vida deles como casal, e a parceria que tem na voz. A voz casa demais, as vozes deles são lindas demais. Assim, quando eu vou editar, eu tenho muito pouco trabalho, porque são muito casadinhas já, eles cantam muito bonitinho, assim, tudo certinho demais. É isso, timbres maravilhosos. A letra da música é uma conversa com Deus, representada pela de Lima. E no refrão entra o Tony Cian com aquela voz bem de fundo, causando no ouvinte aquela sensação que só a música consegue. É uma concepção já bem do Cícero, ele já me pediu dessa forma, né? Ele falou que era uma coisa, uma guitarra que comova, uma guitarra que tem a ver com o que a letra fala, né? E a guitarra realmente ela conversa com eles dois cantando, né? E a letra da música é maravilhosa, né? Que eu sempre falo para eles, é que a letra precisa ter um significado, a letra precisa ser fácil para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E às vezes a pessoa está passando por isso que a letra fala. E talvez a letra faça com que a pessoa se levante, a pessoa tenha apoios com o que a letra está falando. E é isso que é a música desse casal, dessa dupla linda. Eu espero que vocês gostem bastante.
Quantas vezes errei, quantas vezes menti, mergulhado na dor, do seu rosto esqueci. O Senhor me chamou, filho, estou aqui. Vida nova e pra sempre só tem em Jesus. Me carrega em seus braços, pro céu me conduz. Vida nova e pra sempre só tenho em Jesus. Me carrega em seus braços, pro céu me conduz. Meus pecados lavou, com seu amor me curou, carregou minha cruz. Mergulhado na dor, do seu rosto esqueci. O Senhor me chamou, filho, estou aqui. Vida nova e pra sempre só tenho em Jesus. Me carrega em seus braços, pro céu me conduz. Vida nova e pra sempre só tenho em Jesus. Me carrega em seus braços, pro céu me conduz. Meus pecados lavou, com seu amor me curou, carregou minha cruz. Meus pecados lavou, com seu amor me curou, carregou minha cruz. Carregou minha cruz. Carregou minha cruz. Carregou minha cruz. Quando criança, eu sempre pegava em tua mão. Eu tinha medo até do cachorro que latia no portão. E na escola, quando eu aprontava e de castigo ia ficar, eu também dizia que tinha culpa pra poder te acompanhar. até que um dia, sem aviso, por um golpe do destino, seus pais decidiram se mudar. Na inocência de criança, nós decidimos nos casar, com 2 anéis feitos de papel que serviu para selar um compromisso que nem mesmo tempo poderá nos separar. Esta canção faz recordar um amor inocente que não vai se apagar. Sincero e bonito, uma doce lembrança, pois quem nunca teve um amor na infância? Até que um dia, sem aviso, por um golpe do destino, seus pais decidiram se mudar.
decidimos nos casar, com 2 anéis feitos de papel que serviu para selar um compromisso que nem mesmo tempo poderá nos separar.